Apesar do aumento no número de enfermeiros no mundo, a escassez de profissionais continua sendo uma preocupação global, afetando o acesso a serviços essenciais de saúde. Um relatório da Organização Mundial da Saúde revela que a força de trabalho de enfermagem global é insuficiente para atender a demanda. De acordo com o levantamento, 78% dos enfermeiros estão contratados em países que representam apenas 49% da população mundial. Isso gera desequilíbrios, com muitas regiões enfrentando uma falta significativa de profissionais, principalmente nas nações de baixa renda. A migração internacional tem sido uma solução importante, já que um em cada enfermeiros nasceu fora do país onde trabalha. Nos países de alta renda, essa proporção chega a 23%, enquanto em países de baixa renda é de apenas 3%. Esses números indicam uma dependência crescente dos profissionais estrangeiros para suprir a falta de mão de obra local. Embora o número de enfermeiros tenha aumentado para quase 30 milhões em 2023, a falta de profissionais continua a afetar gravemente o atendimento em diversas partes do mundo, especialmente nas áreas mais carentes. É fundamental que políticas públicas estejam em vigor para reter e empregar esses profissionais adequadamente. O diretor-geral da OMS destacou que, apesar dos desafios, houve avanços na redução de escassez de enfermeiros. Ele também alertou para as desigualdades no acesso aos cuidados de saúde, ressaltando que ainda há muito a ser feito para garantir que todos os países tenham acesso a uma força de trabalho de enfermagem bem treinada e bem distribuída. Em São Tomé e Príncipe, milhares de pessoas uniram para marchar contra os crimes sexuais, num movimento que contou com a presença do Presidente da República e representantes de várias instituições. A manifestação ocorreu no Dia Nacional da Prevenção e Combate à Violência Sexual. A marcha, que teve início na cidade de São Tomé e também na Ilha do Príncipe, foi um ato simbólico para destacar a luta contra os crimes sexuais, especialmente o abuso de menores. Segundo o Ministério Público, até a semana passada foram registrados 95 casos de violação sexual este ano, o que representa um aumento alarmante. O Presidente da República, Carlos Villanova, reforçou a importância de prevenir este tipo de crime e lamentou os traumas irreparáveis causados às vítimas. Disse ainda que os traumas nem sempre têm cura, enfatizando a necessidade de continuar a lutar contra esse flagelo social. Durante a marcha, cartazes com mensagens como violência sexual dói, fere e mata e tolerância zero ao abuso de menores foram exibidos. A presença massiva de estudantes, associações juvenis, membros do governo e outros cidadãos demonstrou a união da sociedade santomense contra esse crime. Na Ilha do Príncipe, o presidente do governo regional, Felipe Nascimento, destacou a importância de uma abordagem comunitária para conter o abuso sexual de crianças, enfatizando a necessidade de um esforço conjunto entre as autoridades, as famílias, as escolas e as igrejas. O movimento foi um marco na luta contra os crimes sexuais em São Tomé e Príncipe, mas apesar dos avanços, o presidente Carlos Villanova alertou que há muito ainda por fazer, principalmente em termos de reformas jurídicas e de conscientização. E de São Tomé e Príncipe, Rita, vamos agora até Moçambique, que acaba de anunciar a implementação de um sistema eletrónico para combater o desvio de medicamentos no país. A medida foi detalhada pelo Ministro da Saúde, onde destacou a importância do sistema para garantir a distribuição correta dos medicamentos. O novo sistema utiliza selos digitais para monitorar a distribuição de medicamentos, garantindo que cada unidade seja rastreada desde a sua entrada no país até o ponto de venda. O modelo é inspirado em países como Quênia, que já adotaram tecnologias semelhantes para erradicar o roubo de medicamentos. Com a digitalização do sistema, vai ser possível rastrear em tempo real o trajeto dos medicamentos e identificar qualquer violação no processo.
processo. Caso o selo seja violado, um alerta será enviado diretamente para as autoridades, permitindo uma ação rápida e eficaz contra o desvio. O ministro da Saúde também destacou que a medida trará uma forte responsabilização. Funcionários envolvidos em esquemas de desvio de medicamentos, como os que foram detidos no ano passado, serão imediatamente expulsos do sistema de saúde. Com uma política de tolerância zero, o governo moçambicano visa não apenas erradicar o desvio, mas também fortalecer a confiança da população nos serviços de saúde. A introdução desse sistema eletrônico é um passo importante para garantir que os medicamentos cheguem corretamente aos pacientes e combater a prática criminosa que prejudica o sistema de saúde. E o Parlamento francês deu início nesta segunda-feira ao debate sobre a legalização da eutanásia, uma questão que tem gerado incertezas e intensas discussões no país. E esse debate ocorre no âmbito de 2 projetos de lei que visam reformar as políticas sobre o fim da vida. A análise está dividida em 2 partes, uma sobre cuidados paliativos e a outra sobre direito à ajuda a morrer. O governo francês propõe a votação separada das 2 propostas, que promete ser um tema de intensos confrontos políticos. O debate foi retomado pelo deputado Olivier Fahlorn, do Movimento Democrático, após a interrupção do processo legislativo em 2023. A proposta de legislação da eutanásia gerou uma forte divisão no Parlamento. A direita conservadora e a extrema-direita se opõem, enquanto muitos deputados da esquerda e centro defendem essa medida, considerando-a essencial para aliviar o sofrimento de doentes incuráveis. A ministra da Saúde, Catherine Vautrin, afirmou que o governo busca equilibrar as propostas, garantindo tanto a proteção dos pacientes como a segurança dos profissionais médicos. A proposta de ajuda a morrer enfrenta resistência, com organizações como a Sociedade Francesa de Cuidados Paliativos, alertando para os riscos da legislação se expandir para doenças não termináveis. A questão da eutanásia envolve dilemas profundos sobre a dignidade humana, o sofrimento e o direito individual. A sociedade francesa ainda está muito dividida sobre os limites que deve se impor ao direito de morrer. Uma tragédia abalou o norte da Índia. Pelo menos 14 pessoas morreram e outras 6 estão internadas em estado grave após consumirem bebidas alcoólicas contaminadas no estado de Punjab. As autoridades já detiveram suspeitos e investigam a origem do líquido tóxico. O incidente ocorreu em 5 pequenas aldeias, a cerca de 19 quilómetros da cidade de Amritsar, no estado de Punjab. Segundo a polícia local, 7 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na distribuição das bebidas tóxicas. O oficial superior confirmou que as garrafas foram vendidas de forma clandestina e já está em curso uma operação para desmantelar a rede de fornecimento de álcool adulterado na região. Médicos foram enviados de emergência às comunidades afetadas para atender moradores que possam ter consumido o produto contaminado. De acordo com a autoridade distrital de Amritsar, os pacientes com sintomas foram transferidos para hospitais da região para evitar um número ainda maior de mortes. As causas exatas do envenenamento ainda não foram reveladas, mas casos semelhantes são comuns em áreas rurais da Índia, onde bebidas ilegais são vendidas a preços baixos, muitas vezes com componentes tóxicos como metanol. A polícia e o governo local reforçaram alertas à população e prometeram punição rigorosa aos responsáveis. O soldado luso-americano Adam Alexander, mantido no cativeiro em Hamas durante 19 meses, foi libertado.
O jovem de 21 anos foi capturado durante um ataque de 7 de outubro de 2023 que marcou o início da guerra em Gaza. A sua libertação, facilitada pela Cruz Vermelha e entregue às forças israelenses, pode ser o início de uma nova etapa nas negociações por um cessar-fogo. A família de Eden aguardava-o em Tel Aviv com camisolas com o seu nome. A alegria foi evidente, especialmente na Praça dos Reféns, onde centenas de pessoas celebraram este momento com aplauso. A sua libertação foi a primeira desde que Israel interrompeu um cessar-fogo de 8 semanas com o Hamas em março, desencadeando ataques ferozes em Gaza que causaram centenas de mortos. Prestes a completar 80 anos, a Organização das Nações Unidas pode passar por uma das maiores reformas da sua história. O secretário-geral, António Guterres, apresentou aos Estados-membros a iniciativa ONU 80, um plano que visa tornar a organização mais eficiente, sustentável e preparada para os desafios de um mundo cada vez mais incerto. Entre as principais propostas estão o corte de custos, a extensão e realocação de cargos, o uso ampliado de automação e a centralização dos serviços digitais. Guterres também alertou para o excesso de mandatos conferidos pelos países membros, mais de 3.600 apenas no secretariado, e defendeu uma revisão profunda para eliminar sobreposições e aumentar a eficácia. As primeiras mudanças devem impactar o orçamento da ONU para 2026, com um efeito financeiro duradouro. Guterres reconheceu que o processo pode ser doloroso, mas necessário para preservar os valores e a relevância da ONU no século XXI. Segundo António Guterres, alterações adicionais que exigem uma análise mais detalhada serão apresentadas na proposta do orçamento para 2027.